E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Matheus Moreno e estamos aqui em mais um vídeo no canal da D1. E se você quer saber como interpretar corretamente o efeito de uma carta de Yu-Gi-Oh!, você está no lugar certo, porque é exatamente isso que eu vou mostrar aqui hoje. Mais um videozinho aí de ruling para o canal. E o que eu vou trazer aqui vai ser basicamente esse arquivo de Problem Solving Card Text da Konami, resumido e lapidado aqui para vocês em português, que eu acho que é uma coisa que alcança mais pessoas. Então, vamos falar primeiro um pouquinho sobre esse artigo. Esse artigo é uma descrição de como algumas coisas influenciam no texto, desde pontos, pontuação aqui, terminologias, palavras, termos aqui, ó, coisas específicas que podem ter diferente de uma carta para outra e vai resolver de jeitos diferentes e tal. E aí as conjunções são coisas muito importantes também que eu também vou comentar. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar das estruturas do texto e da terminologia. E na segunda parte, eu vou falar sobre as conjunções, porque eu acho que essas aqui são bem importantes, eu acho que elas merecem um vídeo só para elas. Então, vamos lá, sem mais delongas, para a primeira parte do vídeo. Como sempre, aqui com o nosso DB para dar ajuda. E é o seguinte, primeira coisa que eu tenho para falar, estrutura do texto. Bom, por que que é relevante a gente saber sobre a estrutura do texto? Vocês vão perceber que efeitos muito parecidos e que tem tipo um caractere de diferente entre eles já vão resolver de um jeito completamente diferente. E é por isso que a gente tem que saber dessas runes para poder saber como que as nossas cartas vão resolver. E aí é por isso que a gente precisa saber como se forma a estrutura do texto de uma carta de Yu-Gi-Oh! Então, a primeira coisa que eu vou comentar com vocês aqui é como que um texto é apresentado. E como exemplo, eu vou dar o Pot of Extravagance, que é uma ótima carta para a gente conferir isso. No texto de uma carta de Yu-Gi-Oh!, toda parte que estiver antes do 2 pontos, ela vai ser uma condição de ativação. Então aqui no caso do Pot of Extravagance, no começo da sua main phase 1, 2 pontos. Isso significa que antes que você sequer pense em fazer qualquer uma das coisas que está lá na frente, você tem que cumprir essa condição de ativação, que é estar no começo da sua main phase 1, no caso dessa carta. Entre o 2 pontos e o ponto e vírgula, ou caso o texto não tenha 2 pontos, o que tiver antes do ponto e vírgula, basicamente, né? Que no caso do Pot of Extravagance é isso aqui, é o que a gente chama geralmente de custo. Mas não são só necessariamente os custos que estão escritos nessa parte. São os custos, os alvos, dentre outras coisas que podem acontecer, mas em resumo é basicamente tudo que acontece imediatamente quando você ativa a sua carta. Ou seja, antes que qualquer outra coisa possa ser feita, tudo que vem antes do ponto e vírgula tem que se aplicar. No caso do Pot of Extravagance, o custo para ativação é banir 3 ou 6 cartas face down do extra deck. Então, antes mesmo que o seu oponente possa responder a carta, antes mesmo que qualquer coisa possa acontecer, você ativa essa carta e já bane 3 ou 6 do seu extra deck face down. Vocês vão ver que, por conta disso, efeitos que envolvem custo, eles podem ser um pouco mais, digamos que escorregadio. Para quem me conhece, sabe que eu gosto bastante de matemática, portanto, dos Matchmax. A gente sabe aqui que o efeito do Matchmax circular, ele é muito chato de lidar, porque o efeito dele de invocar da mão, ele envia como custo, porque está antes do ponto e vírgula, um Matchmax Monster para o cemitério. Então, mesmo que você queira negar o efeito do circular, ele já jogou ali, geralmente, o Sigma para o cemitério, e aquele cara lá no cemitério vai fazer um efeito. Então, os custos eles podem ser tanto uma coisa que te atrapalha, no caso ali do Pot of Extravagance, que você tem que perder algumas cartas do seu extra deck, quanto alguma coisa que te ajuda. A questão é que, independente de se atrapalha ou se ajuda, a carta, é claro, não sabe disso, a única coisa que ela sabe é que, no momento exato que você ativa ela, essa coisa tem que acontecer imediatamente. E aí, em seguida, tudo que está depois do ponto e vírgula é o efeito da carta em si. E aí, essa parte ela só vai acontecer depois que a carta resolver o seu efeito. Ou seja,
Caso a carta seja negada, por exemplo, tudo que está escrito depois do ponto e vírgula não vai se aplicar, vai deixar de se aplicar, o efeito não vai ser mais aplicado. Isso tem ali algumas ressalvas que, inclusive, em outro vídeo eu posso trazer aqui para vocês, mas, em suma, é basicamente isso. O que está antes dos dois pontos, condição de ativação, entre os dois pontos e o ponto e vírgula, custo e alvo e esse tipo de coisa, é o que deve ser feito antes da carta resolver, e aí, depois do ponto e vírgula, coisas que acontecem na resolução. E agora não precisamos mais desse Pot of Extravagance aqui. Bom, sabendo disso, a gente percebeu que o ponto e vírgula e os dois pontos são coisas muito importantes para a carta, porque eles definem ali o que é custo de um efeito, o que é condição, e isso já gera uma interação que eu acho importante de comentar, que é a seguinte: todos os efeitos que iniciam uma corrente, ou o que a gente chama geralmente de chain, todos os efeitos que iniciam uma chain, eles incluem em algum lugar do texto deles dois pontos ou um ponto e vírgula. Então, se você quer saber se tal coisa gera chain ou não gera chain, o jeito mais fácil é: se existir um ponto e vírgula nesse efeito, ele gera chain. Se existir dois pontos nesse efeito, ele gera chain. Caso não exista, aí o oposto é verdadeiro. O oposto ele não gera chain. E aí é o que eu falei, na mudança de um caractere pode mudar tudo no efeito. E com esse exemplo eu vou trazer o Junk Forward, que ele tem o efeito de que, se você não controla nenhum monstro, você pode invocar esse card da sua mão por invocação especial. E esse efeito, como vocês podem procurar aqui, não tem dois pontos nem ponto e vírgula. Portanto, esse efeito não gera chain. O cara que tem o Junk Forward e quer usar o efeito dele, ele só vai pegar o Junk Forward, vai colocar na mesa e vai falar Special Summon. Ele não vai ativar o efeito do Junk Forward. Esse efeito não gera chain. Em contrapartida, o Watch Cat, ele tem um efeito que é praticamente o mesmo. Ó. If you control no monster, se você não controla nenhum monstro, você pode invocar este card por invocação especial da sua mão. Entretanto, ele tem dois pontos aqui no meio do caminho. Isso significa que esse efeito gera chain. Então o cara que tem o Watch Cat, ele vai falar efeito do Watch Cat na minha mão. Vai passar a prioridade para o oponente, e aí se o efeito resolver, aí o Watch Cat vai entrar por Special no campo. Então vocês podem ver que o Junk Forward e o Watch Cat, eles têm um efeito praticamente igual. A única coisa que muda é que no Junk Forward tem uma vírgula e no Watch Cat tem dois pontos. E como vocês podem ver, esses efeitos acontecem de maneiras diferentes. Então, tomem bastante cuidado com isso. Vale ressaltar que todas as Spell Traps, ativações desse tipo de carta, geram chain. Então todas as ativações de efeito e ativações de Spell Trap geram chains. E agora vamos para a terminologia. A gente tem aqui três principais situações de terminologia que podem gerar problema se você não souber a diferença. E aí, para isso, eu vou trazer exemplos bem claros aqui de cada uma dessas situações. A primeira situação é a contraposição entre efeitos que citam that target ou those targets, que no caso é os alvos ou o alvo ou os alvos, contra efeitos que citam it ou they ou them, que é tipo destrua-o. Em português geralmente vai estar assim, né? Destrua-o. O que acontece? Quando os efeitos citam that target, eu peguei um exemplo aqui, ó, o Atlantean Marksman, no final do efeito dele aqui, ele fala destroy that target. E a gente tem efeitos, por exemplo, Galaxy Cyclone, que falam destroy it. E isso são duas coisas diferentes. E aí, por que são coisas diferentes? Lembra lá no dois pontos? Entre os dois pontos e o... Perdão. Lembra lá no ponto e vírgula? Que antes do ponto e vírgula, tudo que acontece é um requerimento básico para a carta poder ser respondida. É tudo que acontece no momento exato que a carta é ativada. Então, quando a carta está escrito that target, todos os requerimentos para a carta ter sido ativada, eles ainda têm que estar se cumprindo para o efeito se aplicar. Entretanto, quando a gente tem o it, os efeitos as condições não precisam mais estar se cumprindo
para a carta resolver o seu efeito. Então, eu acho que o melhor exemplo aqui dessas duas cartas, porque elas têm um efeito muito parecido. Então o que acontece é o seguinte, tanto o Atlantean Marksman quanto o Galaxy Cyclone possuem o efeito de que você escolhe uma carta setada do seu oponente e destrói. No Galaxy Cyclone, você escolhe uma Spell Trap setada do seu oponente e destrói. Entretanto, o Marksman, como ele está especificando Death Target, significa que na resolução a carta ainda tem que estar setada. Então, se você der alvo ali numa Spell Trap setada e o cara, por exemplo, vira para cima em resposta ali uma Skill Drain, essa Skill Drain ela não vai ser destruída, porque a carta não está mais cumprindo os requerimentos de ativação do Marksman. Entretanto, o Galaxy Cyclone, como ele só fala Destroy It, a condição ela apenas se aplica para ativação da carta. Na resolução, mesmo que o oponente vire para cima uma Skill Drain, essa Skill Drain vai ser destruída normalmente na resolução, porque o Galaxy Cyclone só tem como condição para ativar o fato da carta estar setada no campo. Bem interessante, né? A segunda interação são efeitos que falam You can only activate e efeitos que falam You can only use. Esses efeitos são bastante diferentes. E eu peguei aqui duas cartas até mesmo do mesmo deck aqui, que são duas cartas branded, que fica bem claro. A pegada é a seguinte. Efeitos que falam que você só pode ativar uma vez por turno, se a ativação deles for negada, você ainda pode ativar novamente outra dela. Então se você tem ali duas Branded Fusions na sua mão, se ativa uma, o seu oponente nega a ativação, por exemplo com uma Barone, aí você pode ativar a sua outra Branded Fusion ainda mesmo assim. Entretanto, se o efeito fala You can only use, você não pode ativar novamente. Então mesmo que você ative a sua Branded Opening e o seu oponente negue a ativação dela, você não vai poder ativar outra até o final desse turno, porque aqui está falando que você só pode usar uma vez por turno o efeito. Vale lembrar, é claro, que em ambos os casos, mesmo que seja o Activate ou Use, se você negar só o efeito, o oponente não pode ativar de novo. Mesmo que seja ativar ou usar, você não pode ativar de novo, porque aí a ativação da carta não foi negada, apenas o efeito. Então é claro, nesse exemplo aqui, tanto a Branded Fusion quanto a Opening, se tomar Ash, não pode ativar de novo. Agora, se tomar, por exemplo, ali uma Solemn Judgment, aí a Branded Fusion pode ser ativada novamente, mas a Branded Opening não. E por final, a terceira regra é a seguinte, ela é um efeito que poucas cartas têm esse texto, que é o efeito de, cadê aqui? Imediatamente depois desse efeito resolver. A Masquerena aqui, né, uma carta bastante famosa nos Extra Decks, ela tem o efeito de que na main phase do oponente, você pode imediatamente depois desse efeito resolver, fazer uma Link Summon, usando monstros incluindo ela. Qual é a pegada aqui? Esses efeitos é um jeito meio estranho de falar, mas a summon que você está fazendo, ela não faz parte do efeito da carta, ela acontece depois do efeito, por isso que é imediatamente depois do efeito resolver. Em resumo, essa aí, se segurem na cadeira, porque essa vai ser pesada de ouvir, o efeito da Masquerena, ele não faz nada, ele só te permite fazer uma Link Summon depois do efeito. Tipo, quando o efeito da Masquerena resolve, ele resolve, nada acontece, e aí depois você pode fazer uma Link Summon. Então, a Summon não é por causa... ou melhor, a Summon é por causa do efeito da Masquerena, mas a Summon não é pelo efeito da Masquerena, entendeu? Então isso gera algumas coisas. Um exemplo de coisa é cartas como, por exemplo, a Hul Kalos. A Hul Kalos aqui, ela tem o efeito que quando o oponente ativa um efeito que inclui um efeito de invocar um monstro por invocação especial, ela pode negar. E aí por isso que a Hul Kalos, ela não pode negar a Masquerena. Porque o efeito da Masquerena não inclui fazer a Link Summon. O efeito da Masquerena ela só vai fazer nada e depois permitir que você faça uma Link Summon. Essa é bem estranha. Não exijo que vocês entendam e joguem no coração isso, mas vocês têm que aceitar porque assim funciona, infelizmente. Uma outra interação interessante desses tipos de efeito é que se esses efeitos
acontecerem em uma Chainlink 1, a summon do monstro vai poder ser negada na resolução. Entretanto, se esses efeitos acontecerem fora de uma Chainlink 1, a summon do monstro não vai poder ser negada. Então o que acontece é o seguinte: vamos supor que você está lá na sua main phase e o seu oponente ativa o efeito da Masquerena. Você está lá, está fazendo nada na sua main phase e o seu oponente fala: vou ativar o efeito da Masquerena. Chainlink 1 Masquerena, alguma coisa? Aí você fala: não, pode invocar. Aí ele vai lá e vai fazer a Link Summon dele. Nesse momento da Link Summon, você pode, por exemplo, dar a Solemn Judgment, que, vale comentar, você não pode responder ao efeito da Masquerena com a Solemn Judgment, porque a Solemn Judgment só nega Summon, não efeito de monstro. Então, você não pode responder a Masquerena com a Solemn Judgment, mas na Summon do Link você vai poder dar a Solemn Judgment. Entretanto, se você ativa alguma coisa e o seu oponente dá em Chainlink 2 o efeito da Masquerena, o que vai acontecer é que vai resolver a Chain 2, que é o efeito da Masquerena. Esse efeito, lembrando, não vai fazer nada. Aí, entre a Chain 2 e a Chain 1, você vai fazer a Link Summon que a Masquerena permitiu. E aí vai acontecer a Chain 1, seja lá qual tenha sido a carta que você tentou ativar. E aí, na resolução, a última coisa que aconteceu foi a carta da Chain 1, não a Summon da carta que a Masquerena permitiu. Então, a Solemn Judgment, ela perdeu o momento de ativar na Summon do monstro. E aí, por conta disso, não é mais possível ativar a Solemn Judgment na Summon do bicho. Então, essa foi a primeira parte do vídeo. Só para lembrar, eu falei aqui sobre, primeiro, o texto da carta, o que acontece quando a carta, o que é custo na carta, o que é condição de ativação da carta e o que é efeito. Segundo, o que gera ou não gera chain. E aí, sobre as terminologias, eu falei sobre cartas que citam each ou that target, são coisas diferentes, que funcionam de jeitos diferentes. Cartas que dizem you can only activate e you can only use, que são coisas diferentes também. E as cartas que dizem imediatamente depois desse efeito resolver, a interação que elas têm com cartas que geralmente negam efeitos que fazem summon ou cartas que negam summon propriamente ditas. Então foi isso, galera. Espero ter ajudado. Curtam, por favor, façam comentários, se inscrevam no canal e esperem aí a segunda parte desse vídeo que vai ser sobre conectivos. Obrigadão, galera. Falou, até uma próxima.